Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje é pela época de ouro dos filmes western. Antes de iniciarmos a nossa jornada pelos filmes western dos anos 50, gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like no programa e deixar também seu comentário ao final. E ao final do programa eu também vou explicar a você como fazer para concorrer aos brindes que estamos sorteando esse mês aqui no canal. Os filmes western são o cinema americano por excelência. Obviamente aquele país foi fundado a partir da vinda dos imigrantes europeus para a América, não só europeus, como asiáticos também, e sul-americanos ou latino-americanos. Estes imigrantes vieram fazer a América, ou seja, vieram buscar uma vida nova no país que nascia, nos Estados Unidos da América. Quando aqui chegaram, tiveram que cavar a sua riqueza, a sua felicidade e a sua prosperidade literalmente com as próprias mãos. E enfrentaram muitos problemas nessa arremetida para o oeste dos Estados Unidos, que era onde existiam as terras disponíveis e aonde as pessoas podiam buscar um pedaço de chão para produzir e prosperar. Pois bem, obviamente, este avanço para o oeste americano gerou muitos conflitos, seja com os índios, os nativos americanos que aqui viviam antes da chegada dos europeus, seja com marginais, bandidos, grandes proprietários de terra que impediam a colonização por pequenos poceiros. Enfim, muitos pontos de atrito aconteceram nesta arremetida para o oeste. E daí nasceu um gênero literário, as revistas que narravam essas histórias e também, posteriormente, o cinema. No cinema, o gênero western prosperou rapidamente. O primeiro filme produzido nos Estados Unidos foi um filme western, O Grande Roubo do Trem, e depois desse filme o gênero ganhou popularidade, as pessoas queriam ver essas histórias. E prosperou quando Hollywood também se estabeleceu como uma indústria cinematográfica. E muitos westerns começaram a serem produzidos em série e atraírem uma multidão de pessoas que pagavam para assistir essas histórias contadas na tela dos cinemas. E de 1920 para cá, muitos e muitos westerns, filmes de bang bang foram produzidos, não só nos Estados Unidos, né? Quem é fã do cinema italiano e do spaghetti western também sabe que na Europa se produziram vários filmes clássicos hoje dentro do gênero western. Mas hoje eu vou falar de uma década especial, porque desde 1920 até hoje, a década onde se produziu mais filmes em maior quantidade e também em qualidade, foi a década dos anos 1950. Para se ter uma ideia, só no ano de 1952 foram produzidos 108 filmes western em Hollywood. 108 bang bangs. Imaginem o prazer de ir ao cinema naquela época. E eram desde filmes curtos, rápidos, os chamados filmes B, até grandes produções com grandes artistas. Eu vou então separar nesse programa 10 filmes westerns dos anos 1950. Essa lista é uma lista pessoal, não quer dizer que são os 10 melhores filmes da época de ouro dos westerns, ou seja, a década de 1950. De cara eu já digo a você, porque senão eu sei que você vai assistir o programa e vai me criticar. Cadê o filme Shane, Os Brutos Também Amam? Cadê o filme Matar ou Morrer, que é um dos melhores dos anos 50? Ou cadê o grande clássico do John Wayne, Rastros de Ódio? Não estão na lista, os 3. Primeiro porque são melhores do que todos os outros 10 dessa lista e já estão em uma outra lista minha, que são os 10 filmes western imperdíveis da história e que está na playlist aqui do canal. Então, Matar ou Morrer, Os Brutos Também Amam e Rastros de Ódio estão fora do concurso, tá bom, pessoal? E estão em uma outra lista dos 10 filmes western imperdíveis. Nessa lista agora eu tenho os outros 10 filmes
imperdíveis dos anos 1950. O primeiro, Winchester 73, produzido em 1950, conta a história de uma arma, a arma que conquistou o Oeste. Era uma carabina de repetição que deu a um homem só um poder de fogo superior, e aí ele poderia enfrentar todas as adversidades que existiam no Oeste. O filme, dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart, Dan Duryea, Shelley Winters e Stephen McNally, conta a história do rifle Winchester modelo 1873, a arma que conquistou o Oeste. Seja para vaqueiros, foras da lei, xerifes ou soldados, o Winchester 73 era um tesouro. A história começa em 1876 e segue Lynn McCadden e High Spade, dois amigos que chegam em Dodge City à procura de um bandido chamado Dutch Henry. O xerife de Dodge City, na época, o xerife White Earp, os obriga a deixar suas armas na entrada da cidade. E ambos participam de um concurso de tiro, onde o personagem James Stewart vence ganhando um Winchester 73. A partir daí, o filme segue a história dessa arma, que é roubada de McCadden e passa por várias mãos durante vários momentos representativos do Oeste, até o desfecho final. Winchester 73 é um filme exatamente disso, de como era o Oeste e de como uma arma tinha importância e como essa importância variava de acordo com o caráter do seu proprietário, mesmo que temporário. Embora filmadas em preto e branco, as paisagens são de tirar o fôlego. O que é mais interessante sobre o filme, que é composto de vários episódios dentro de uma história maior, é que essa história, como eu disse, não foca sobre um herói ou um vilão, mas em uma peça inanimada, a arma que impulsiona a ação. Isso tira o filme das expectativas convencionais e cria uma sensação diferente e moderna, abordando os mitos do Western, White Earp, Dodge City, a cavalaria, a guerra civil, o Oeste aberto, os índios, enfim, tudo isso dentro de um pacote só. E sempre de uma maneira desmistificadora. Earp tem uma reputação inflada, mas nunca comprovada. Dodge City não é mais segura contra bandidos do que qualquer outro lugar. A cavalaria é inepta, pois Custer havia acabado de perder em Little Bighorn, e a rivalidade da guerra se mostra irrelevante. O mito do Oeste aberto é o local de uma trama muito fechada e circular. Com todos esses predicados, o filme fez muito sucesso à época, rendendo ao James Stewart, o ator principal, uma bolada, já que ele participou dos lucros do filme. Uma jogada esperta, acertou no alvo. Enquanto o Winchester 73 foi lançado em 1950, o segundo filme da nossa lista é de 1951, um ano depois. E é um filme modelo ou padrão B, ou seja, o filme B de Hollywood. O que é um filme B? É um filme que não tem artistas tão famosos e nem cenários mirabolantes ou algum outro apelo grandioso. O que o filme B tem de característica principal é a história que sempre prende e artistas muito esforçados, que é o caso deste filme, Flechas da Vingança. O filme, dirigido por Ugo Fregonese e estrelado por Stephen McNally, Colin Gray e William Parker, foi filmado em Red Rock Canyon, na Califórnia. O enredo mostra o famoso jogador Sam Leeds, que depois de matar um homem em legítima defesa, foge da cidade de Spanish Butte. No entanto, fora da cidade, o ataque dos índios mescaleiro o obriga a voltar e se aliar aos seus perseguidores. Com apenas 75 minutos de duração, isso faz com que o filme se livre de defeitos maiores, assim como o baixo orçamento que obrigou os produtores a utilizarem uma lente Technicolor, muito básica. Isso também dá às cenas do final do filme uma sensação de claustrofobia, pois os cenários são mínimos dentro de uma igreja, mas ao mesmo tempo assustadores com a presença dos mescaleiros. Sem sombra de dúvida, um filme no mínimo inteligente e, embora um tanto quanto datado, ainda prende a atenção e nos passa uma emoção. Muitos westerns B foram produzidos nos anos 50, esse talvez seja um dos melhores. O nosso próximo filme da lista nos traz novamente James Stewart, que foi um dos maiores astros aí dos filmes western dos anos 50.
juntamente com o diretor Anthony Mann. Produziram excelentes filmes, muitos deles considerados clássicos, mas o melhor de todos é O Sangue Semeou a Terra. O filme de 1952 conta a história de dois homens com passados duvidosos, Glenn McClintock e seu amigo Cole, que lideram uma caravana de pioneiros do Missouri para o território do Oregon. A partir daí, muitos perigos acontecem e reviravoltas dentro da história, assim como traições. E aqui não há lei para ajudar os mocinhos. O cenário é bruto, juntamente com todos os tipos de virtudes comportamentais. E se torna pior ainda quando a febre do ouro os atinge. Uma das maiores transformações do filme vem do comerciante da cidade, que no início se esforça para fazer o suficiente pelos colonos em sua primeira chegada. No entanto, após a febre do ouro, é como se estivéssemos vendo um ser humano totalmente diferente. Essa é uma das interpretações mais duras de James Stewart. Seus personagens, nos filmes dirigidos por Anthony Mann, sempre são motivados por objetivos, seja na vingança, como em Winchester 73, ou como numa recompensa fora da lei, como em The Naked Spur. Mas aqui, em O Sangue Semeou a Terra, é uma questão de sobrevivência e de provar a si mesmo que ele pode e mudou seu caráter para melhor, deixando o passado. É tanto uma luta interna por ele mesmo e quanto as forças aliadas contra ele. Isso dá ao filme um caráter épico, repleto de ambiguidade, emoções, personagens duplos, papéis ambivalentes, ambição e ganância. Enfim, E O Sangue Semeou a Terra é um filme sobre a evolução humana, com muita ação, muita diversão, uma mensagem poderosa. Não é à toa que ele está aqui na nossa lista. Nos anos 1950, o índio ainda era o grande vilão, o indígena, o nativo americano, ainda era o grande vilão de boa parte dos filmes. Um dos mais característicos dessa época, deixando de lado o politicamente correto, é o filme chamado A Fera do Forte Bravo. Produzido em 1953, o filme conta a história do posto militar do Exército da União durante a Guerra Civil, em 1863. A situação é tensa devido ao grande número de prisioneiros confederados que ali estão presos, sempre buscando chances de fugir e se rebelar. E também por conta dos ataques dos índios apaches, que estão no caminho do forte. Alguns filmes western são difíceis de serem esquecidos, não tanto pela qualidade deles, mas sim por determinadas cenas que permanecem para sempre em nossas lembranças. Esse é o caso de A Fera do Forte Bravo e sua admirável sequência do cerco dos índios a um grupo liderado pelo capitão da cavalaria norte-americana, interpretado por William Holden. Dirigido por John Sturges, o mesmo que nos anos 60 faria Os Sete Homens e um Destino, esse filme prende do começo ao fim, como eu disse, tem cenas inesquecíveis. Se A Fera do Forte Bravo foi estrelado por William Holden, um dos grandes astros dos anos 50, um outro astro que estava explodindo, apareceu e virou um sucesso instantâneo, foi Kirk Douglas, que interpreta aqui um dos seus personagens mais característicos no filme O Homem Sem Rumo. Homem Sem Rumo, lançado em 1955, conta a história de um vaqueiro que foi contratado como capataz de um poderoso fazendeiro, mas entra em desavença com esse fazendeiro, tentando impedir o dono do gado de tomar as terras de outras pessoas. Este é o cowboy que luta por justiça e que vai montar o seu código pelo que vive e apoiar outros criadores de gado vizinhos que são assediados por esse barão malvado. Esse é um western com um movimento que lida com o conflito comum entre a liberdade e a necessidade de ordem. O filme aborda questões interessantes como abusos econômicos dos poderosos, violência e até uma certa sensualidade na personagem de Jane Crane. O diretor é um dos melhores da época, King Vidor, e tem cenas também inesquecíveis que mostra o estilo visual peculiar desse diretor. O confronto entre criadores de gado e poceiros seria também abordado em outros filmes posteriores. Mas Homem Sem Rumo é um grande filme dos anos 50 que merece ser assistido novamente. Ele é atual. The night is dark and the way is far for a man without a star. For a man without...
Um dos maiores diretores de filmes de faroeste dos anos 1950 foi Delmer Daves, e ele nos entregou em 1957 uma obra-prima chamada Galante e Sanguinário. No filme, estrelado por Glenn Ford e Van Heflin, a história de um fora da lei chamado Ben Wade cruza com um pequeno proprietário de terra, Dan Evans, que, em dificuldades financeiras, aceita um trabalho de escoltar esse criminoso capturado até o seu embarque rumo à penitenciária. Enquanto a quadrilha de Wade cavalga em busca do seu líder com a intenção de resgatá-lo e vingar sua captura, Dan Evans luta para provar a seu filho e a sua família que ele ainda é capaz de prover a sua família. À medida que a tensão aumenta e o embarque no trem que parte às 3h10 da tarde para a penitenciária de Yuma começa a parecer então uma missão impossível, outros voluntários vão desistindo e apenas Evans se mantém fiel à sua palavra. Muito bem encenado, com quase nenhum segundo desperdiçado na sua 1h30 de duração, Galante e Sanguinário parece ser filmado em tempo real e o espectador fica preso na emoção da história, que traz ecos de outros grandes westerns como Shane e Matar ou Morrer. Glenn Ford e Van Heflin, os atores principais, fizeram um trabalho excelente e com um enredo direto e caracterizações críveis, isso dá uma dimensão maior a este filme. Galante e Sanguinário é tão bom que ele teve uma refilmagem já nos anos 2000, também muito boa, mas este filme tem um lugar de destaque nessa lista. End of the line, mister. John Ford já dizia, e eu gosto de repetir sempre aqui no canal, se a lenda é maior do que a história, imprima-se a lenda. Esse é o caso do famoso duelo no OK Corral, que aconteceu em Tombstone, nos Estados Unidos, e virou tema de vários filmes, como o próprio Tombstone, o filme White Earp, ou A Hora da Pistola, enfim, vários filmes que abordam essa mesma história, que é sempre repetida nos filmes western. Mas este filme, Sem Lei e Sem Alma, talvez seja o melhor sobre o fatídico duelo entre os irmãos Earp e a quadrilha Clanton em Tombstone. O filme, lançado em 1957, foi estrelado pelos dois astros maiores daquele momento, Burt Lancaster e Kirk Douglas. E é um dos primeiros filmes sobre uma dupla, né, de bandidos ou policiais, uma dupla em ação, no caso White Earp e Doc Holliday. Todo mundo conhece a história. White Earp é um homem da lei honesto e Doc é um jogador ambicioso e alcoólatra que constantemente se mete em todos os tipos de problemas. Eles se encontraram pela primeira vez em uma cidade onde White deveria pegar um prisioneiro e Doc também está de passagem. E se encontram novamente em Dodge City, onde White é o xerife da cidade. O relacionamento instável entre eles continua, mas fica mais amigável a partir do momento que desenvolve um respeito mútuo, enquanto começam a aprender mais sobre o que os motiva. A maioria das versões da história do OK Corral começa já com White entrando em Tombstone e planejando se aposentar. Esse filme tem o mérito de mostrar o antecedente, o que aconteceu antes do duelo em Tombstone. Sem Lei e Sem Alma chegou aos cinemas americanos em 30 de maio de 1957 e fez um sucesso tremendo de bilheteria. Além de sucesso nos Estados Unidos, fez também muito sucesso no mundo todo. Foi um dos westerns de maior bilheteria do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vale a pena assistir Sem Lei e Sem Alma. James Stewart, Kirk Douglas, Burt Lancaster têm várias características importantes que os tornaram grandes nomes dos filmes western. Mas Randolph Scott, o ator do próximo filme que vamos comentar, fez história ao ser dirigido por Bud Boetcher. Os dois, diretor e ator, fizeram uma série de filmes que contam também a história do Oeste. Eu separei aqui o filme O Resgate do Bandoleiro, de 1957, que talvez seja o melhor da dupla. Os 7 westerns dirigidos por Bud Boetcher com Randolph Scott entre 1956 e 1960 passou a ser chamado como ciclo Rano, que vem de Randolph Scott e Joe Brown, que era o produtor de todos esses filmes. Estes filmes alcançaram imediato sucesso de público e traziam temas semelhantes, como rancheiros solitários, vingança, etc. E o melhor deles, para mim, é O Resgate do Bandoleiro.
Rodado nas autênticas e deslumbrantes trilhas das montanhas Lone Pine, na Califórnia, e baseado numa inteligente história de Elmore Leonard. O filme é curto, com apenas 77 minutos, e tem um grau de violência maior para a época. Tem também a atriz Maureen O'Sullivan, outro ator que ficaria famoso posteriormente, Richard Boone, como vilão amedrontador, e Henry Silva, um matador sem dó nem piedade. Randolph Scott, o popular ator, carrega melancolia e perspicácia no olhar, sempre uma figura imponente, que deixou uma marca única na história do faroeste. Se você não conhece os filmes dessa dupla, Bud Boetcher e Randolph Scott, comece por O Resgate Bandoleiro, vai começar com estilo. Em 1959 trouxe dois bons filmes para as telas do cinema no gênero western. O primeiro deles traz Anthony Quinn e Kirk Douglas em um duelo memorável dentro das telas e fora delas. O filme se chama, obviamente, Duelo de Titãs. A história do filme conta que a história do xerife Matt Morgan é estuprada e assassinada. Os assassinos deixam para trás uma cela que Morgan reconhece como pertencendo ao seu velho amigo Craig Belden, agora um barão do gado e grande proprietário na cidade de Gun Hill. Belden ajuda na investigação, até que fica claro que um dos assassinos foi o seu próprio filho, Rick, a quem ele se recusa a entregar ao xerife. Morgan, interpretado por Kirk Douglas, está determinado a capturar Rick e levá-lo embora no trem das 9 horas, mas ele está preso sozinho na cidade, com Belden, interpretado por Anthony Quinn, e todos os seus capangas agora procurando matá-lo para salvar o filho. Dirigido por Jon Sturges, este é um grande filme, e que não é tão valorizado assim pelos críticos de cinema. Kirk Douglas está notável como o xerife intransigente em uma missão de vingança, e Anthony Quinn também interpreta muito bem o fazendeiro obstinado que quer preservar o seu filho, embora respeite o caráter do xerife. Obviamente haverá o choque entre os dois personagens, e a história se segura nessa disputa, realmente um duelo de titãs. E o filme cresce em tensão até o desfecho final. Vale a pena assistir Duelo de Titãs. E ao final, então, temos um grande clássico dos anos 50, interpretado pelo maior ainda, John Wayne, Rio Bravo. Em Rio Bravo, produzido em 1959, Wayne interpreta John Chance, o xerife de uma pequena cidade na fronteira do Texas, que prende o pistoleiro Joe. Mas o irmão de Joe é um chefão corrupto chamado Nathan, que tenta resgatar na delegacia da pequena cidade o seu irmão. Contando com apenas a ajuda de um bêbado, interpretado por Dean Martin, e de um novato, interpretado por Rick Nelson, o durão Wayne reluta em entregar o bandido ao seu irmão, resistindo na delegacia e amparado por apenas algumas pessoas. Este filme tem muita ação, tiroteios, humor, música, ou seja, tem um pouco de cada coisa. Algumas cenas desse filme são memoráveis, como o início da história, contada sem diálogos, só com a ação, só com as filmagens, aonde somos apresentados aos personagens principais, o xerife durão, John Wayne, e o bêbado que busca uma redenção, interpretado muito bem por Dean Martin, que nunca esteve tão bem em um filme. Onde Começa o Inferno é, sem sombra de dúvida, um filme marcante, e não é à toa que ele está aqui no encerramento dessa lista. Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. Bom, eram esses os filmes dos anos 50. Espero que você possa encontrá-los. Eu vou buscar aí, se existe algum em alguma plataforma de streaming, vou deixar no texto do programa aonde encontrar esses filmes, tá bom? Vale a pena. E se você fala, eu não gosto muito de western, depois de assistir essa seleção você vai mudar a sua opinião. Lembre-se, você ainda pode concorrer aos brindes do canal. A revista Reis do Western do Primádio Mantove, ao plastimodelo do Barão Vermelho, oferecido pela Hobbycraft, ao livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, a uma camisa do Viagem da História e também o chocolate Choca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão. Tudo isso pode ser seu. Basta você curtir esse programa, dar um like, deixar o seu comentário ao final dizendo o que achou da nossa seleção, quais são os seus filmes preferidos e dizer, quero concorrer ao sorteio. E também estar inscrito no canal. Não se esqueça que isso é muito importante. Tá bom, pessoal?
Espero que tenham gostado da nossa lista e até a próxima.